Fala, bro! Tudo bom com você? Aqui é Tio Wilmo do iSim, continuando aqui com a nossa série de tutoriais aqui sobre Stable Diffusion. Você que chegou agora, né, caiu de paraquedista, deve ter endoidado aqui com essa tela maluca que você está vendo. Se você quiser entrar nesse clima do Stable Diffusion, que já temos falado que é o melhor gerador de imagens e artes para você usar tanto por lazer ou profissionalmente, então assista a série inteira que nós temos feito aqui no canal. É só você acompanhar aí toda a série Stable Diffusion. Nós vamos deixar uma playlist específica sobre isso. Você assiste a playlist inteira e vai chegar aqui no nível que nós estamos neste momento aqui, tá? Se você se sentir perdido. E aqui o que nós vamos fazer hoje? Começar a entender montagens de prompts, tá? É uma introdução ainda para essa aula, né? Essa aula específica sobre prompts, tá? Então, primeira coisa que você tem que saber, é muito importante descrever bem o seu prompt, chamado positivo, ou seja, a sua proposta, o seu pedido, mas mais importante ainda é você estabelecer os prompts negativos, ou seja, aquilo que você não quer que aconteça na imagem, que você quer evitar na imagem. Obviamente, o prompt é composto desses textos que você escreve aqui. No Stable Diffusion tem que ser escrito em inglês, tá? É o padrão em inglês. E além, obviamente, do prompt positivo e negativo, existem parâmetros aqui embaixo que são estabelecidos para que a imagem chegue no ideal, tá? E é isso, muitas vezes a gente aprende usando prompts já da comunidade, que estão prontos, e eles te dão uma boa dica. Então vamos fazer um teste aqui. Como eu estou aqui selecionado esse modelo, Realistic Vision 3.0, eu vou aqui na comunidade da Civit AI, vou navegar aqui, ó, neste modelo, Realistic Vision 3.0, e aqui eles já têm algumas imagens de sugestão. Ó, você pode ver que ele deixa várias imagens aqui como sugestão. Nós vamos pegar essa imagem dessa mocinha aqui, ó, e aqui embaixo tem um izinho aqui que indica a informação sobre essa imagem. Quando você clica aqui, ó, ele mostra toda a história da imagem, tá? O prompt positivo, o prompt negativo, o modelo que foi utilizado para gerar esse prompt, o sampler que foi utilizado, no caso DPMX aí, não sei o que, CFG Scale, steps que foram utilizados, aparece o seed, que você já aprendeu em aula anterior, que é a semente, ou seja, o DNA da sua imagem, e um número de clip skip que aparece aqui também, tá? Então assim, todos esses parâmetros eu posso copiá-los parcialmente, indo copiando parte deles, né, conforme tem esse botãozinho de copiar, pronto e tal. Como eu posso copiar todo o conjunto apertando esse botão aqui embaixo. Eu vou apertar esse botão aqui, ó, copiar, e vou voltar lá no Stable Diffusion. Eu coloco o cursor aqui sobre a aba do prompt aqui, né, esse espaço aqui do prompt, e dou um colar. Aí você vai ver que tudo ficou aqui misturado, o número do seed, os steps, tá tudo aqui em cima misturado no prompt do positivo. O negativo também está aqui, ó, mas a gente quer que cada coisa vá para o seu lugar certinho. Então, como você pode ver aqui, ó, o prompt negativo está aqui misturadinho, ele tem que vir para cá. Para não fazer esse processo todo manual, por exemplo, os steps, que é 25, no momento o meu está 20 aqui, ó. Se você olhar aqui para baixo, não tem o número do seed, ele está na opção aleatório, que é esse -1 aqui, e aqui tem um seed para imagem, né, que pode ser gerada. Então tem várias coisas, o sampler, DPM, SD, carras, eu estou no Euler. Então vamos fazer o seguinte, uma vez colado aqui, existe um botãozinho muito especial, que é esse checkzinho em azul aqui, ó. Se você clicar, observa, tá? Ele vai mudar todas as características que estavam anteriormente aqui para essa que eu trouxe, distribuindo tudo no seu lugar certinho. Vamos clicar aqui. Pá. Quando eu cliquei isso, ó, só de clicar esse botãozinho azul, a inteligência do programa já separou o positivo do negativo, mudou o número de sampler, escolheu o sampling método, também colocou o seed lá embaixo, o clip skip 2, ou seja, ele construiu tudo bonitinho para mim, com todas as características, bastando copiar, colar o prompt aqui de uma imagem que já tinha lá, né, no Civit AI, e assim aumenta muito a probabilidade, né, deixa eu voltar aqui no Realistic, de eu conseguir uma imagem bastante similar dessa mocinha aqui, tá, que nós estamos vendo aqui. Vamos fazer o teste então, vou gerar a imagem aqui, ó, fazer um generate. Então você viu, eu copiei todas as características do prompt lá, e agora eu estou trazendo para cá e gerando uma imagem utilizando os recursos que ele já me indicou lá.
tá? E aí agora daqui a pouquinho nós vamos falar um pouquinho sobre o que está escrito nesses prompts aqui, né? Que é tudo em inglês. E a gente vai te dar umas dicas aqui bem rápidas aqui. E esse vídeo é apenas introdutório, tá? É só para você começar a se familiarizar aqui na construção de prompts, né? E vou te ajudar um pouquinho aqui a entender toda essa mecânica, tá? Vamos lá, a imagem está gerando aí, vamos aguardar um pouquinho, já já ela sai. Bom, depois de alguns minutinhos aqui, a imagem foi gerada, respeitando os padrões da imagem original, né? Como você pode ver aqui. Então, assim, a gente tem aqui muita semelhança nessa imagem com a proposta original, tá vendo? Daquela mocinha ali. E é bem parecida com aquela personagem ali, tá? Então, tá aqui a imagem, seguindo o prompt e tudo mais, tá? Bom, umas coisas que costumam aparecer nos prompts, assim, né? São pesos, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui, ó, um detalhe aqui sobre peso. Ó, essa parte aqui, ó, onde você está vendo aqui, ó, tudo dentro do parêntese. Ó, vamos ver onde começa o parêntese. Vou colar todo esse prompt aqui, para ficar maior aqui. Eu vou colar dentro do reverso e já vai traduzir aqui para o português para você entender do que nós estamos falando. Tá? Então, ok. Então, assim, eu copiei o prompt, além de ficou a letra um pouco maior aqui, né, para a gente entender. Tá dizendo assim, ó, um prompt negativo eu colei para cá, ó, coisas para serem evitadas na imagem. Íris deformada, pupilas deformadas, que seja semi-realista, porque ele quer realista. Ele não quer que seja uma computação gráfica, ele não quer que seja 3D, enfim, ele não quer que seja um cartoon, um desenho. E ele colocou um peso de 1.4, ou seja, essa solicitação aqui, ele ainda deu um peso 40% maior do que seria o normal do pedido, tá? Então, quando você coloca 1.0 num parâmetro, seja negativo ou positivo, é porque você está reforçando esse parâmetro para dar mais ênfase dentro do prompt, tá? Seja positivo, seja negativo. Então, ele pediu peso 40% maior do que o normal. Deformado, distorcido, desfigurado, ele pediu 1.3. E ainda assim acrescentou mais coisas, mal desenhado, anatomia ruim, anatomia errada, membro extra. Isso aqui é muito comum acontecer em modelos, né, que não são muito bem treinados, né? E acaba dando mais uma perna, mais um braço, ou falta de membros flutuantes, ou seja, fora, desconectados do corpo, mutações, feio, nojento, amputação, ou seja, tudo que coloca aqui no prompt, né, negativo, para evitar, ele pode tanto simplesmente colocar as palavras soltas, separadas por vírgulas, ou dentro de um parênteses, colocando 2 pontos ao final e colocando aqui um peso, tá? Tá vendo? Então, como você pode ver, tudo isso aqui tem pesos diferentes, um 40% mais forte, outro 30% mais forte, outros que não tem definição é peso normal, como se fosse 1.0 o peso. O peso pode ser tanto maior do que 1 quanto menor do que 1. Por exemplo, se fosse 0.8 é porque é 20% abaixo do 1, ou seja, menos importante. Isso também você pode encontrar em prompts aí com peso mais fraco, tá bom? Então é importante só essa dica que eu estou dando aqui sobre pesos, né, do prompt, para a gente começar a brincadeira, tá? Então, ó, não precisa chorar, tá? Você faz os seus prompts em português, converte em inglês e cola lá no Stable Diffusion. Não tem choradeira porque o programa é feito apenas em inglês, tá? Aqui eu nem colei aqui o prompt positivo, mas eu vou colar só para ver se as terminologias técnicas, né, que foram colocadas ali, tem alguma que facilita o entendimento. Esse aqui, por exemplo, então é o prompt positivo. Ele pede uma foto do retrato de uma pessoa chamada Kate Reid, eles tentaram traduzir aqui, mas é Kate Reid, em roupas casuais, pele natural, e aí são terminologias técnicas de imagem, de fotografia, ó, alta qualidade, coisas relacionadas a questões técnicas, né, 8K, que são comuns ser colocadas aí nos prompts para dar uma ênfase de que é uma imagem realista, tá bom? Então isso daqui é o pedido, mas o pedido assim, dentro de uma linguagem mais popular, é uma foto de uma moça em roupas casuais, pele natural. Basicamente foi isso aqui que foi solicitado no prompt e foi isso que foi gerado aqui, tá certo? Então assim, você pode sim começar com o seu prompt básico, né?
E depois você vai aprimorando o seu prompt, acrescentando os negativos e também o positivo. Agora, lembrando aqui, né, já falei várias vezes durante esse treinamento, o sampling, quanto maior, mais ele tem chance de ir gerando aqui a imagem, tá? Eu vou colocar aqui um teste, vou colocar sampling 1 passo, tá? Para o sampling. E vou dar um gerar aqui. Vamos ver o que acontece na imagem, com um passo apenas de sampling. Olha o que acontece, só para você entender como Stable Diffusion funciona. Eu dei apenas um passo, ele começou apenas a interpretar a imagem, ele apareceu só os fragmentos de uma ideia e já deu a resposta para mim. Se eu tivesse colocado 10, por exemplo, sampling 10, vou gerar de novo. Aí ele tem assim mais oportunidade de ir construindo a imagem, mas ainda é um padrão baixo, né, para gerar uma imagem legal. Mas ele está aí, ó, gerando a imagem até onde você deu oportunidade para ele. Eu dei aqui no caso 10 passos para ele tentar reproduzir o meu prompt, tá? Quanto mais passos, portanto, que você dá para o prompt, né, operar, né, ou seja, para a inteligência artificial trabalhar olhando o seu prompt, tentando interpretar, você está dando mais chances para ela entender o que você quer, tá? Mas há quem diga que, apesar essa tarja aqui, ela permitir que você vá até 150, quando passa de 50 já começa a viajar na maionese, tá? Então a gente deixa no máximo aí o padrão entre 20 e 25 para poder ficar bacaninha aí as imagens, tá? Normalmente isso daí é mais do que suficiente. Veja só aí, ó, eu dei 10, né? Ele está concluindo aqui ainda a imagem. Vamos ver o que sai aí na imagem com apenas 10 samples steps, né? Desculpa, que eu dei aqui para ele operar. Ó, com 10 steps ele já conseguiu um resultado bem interessante, tá? A imagem gera mais rápido, né? E ele conseguiu um resultado já bem interessante aqui da mocinha em roupa casual, certo? Ficou até bom para 10 steps. Mas o mais comum é entre 15 e 25, você já começa a obter boas imagens aqui, respeitando mais próximo o seu prompt, beleza? Então, já explicamos aqui os steps também. Quando eu copiei aquela imagem, ou seja, os parâmetros daquela imagem, ele já me trouxe também aqui o que seria aqui o tamanho da imagem, né? As proporções da imagem, que no caso aqui é 640 por 960. Mas ele interpreta tudo quando você copia toda a geração e trouxe para cá. Então você pode mudar a qualquer momento esse padrão aqui, mas quando tem uma chance sim da imagem mudar um pouco a cara dela, tá? Como eu já tinha falado em vídeo anterior, isso daqui também é a quantidade de imagens que você quer gerar simultaneamente. O CFG Scale, ele também auxilia na geração da imagem dentro de um padrão melhor ou mais ruim, se dependendo do tamanho que você deixar aqui também. E o Seed, ele fixou um número aqui, ou seja, ele vai sempre buscar o DNA original da imagem para gerar novas imagens, tá? Então vai ser sempre muito parecida com a imagem original enquanto você mantiver o Seed aqui nessa posição. Vou fazer só um teste aqui, vou colocar ó, esse botãozinho verde é quando ele mantém o Seed original. Quando você clica nesse dadinho, ele põe o Seed -1, que seria um aleatório, ou seja, perde o vínculo com a imagem original. Vamos ver gerar aqui, vou até colocar 10 samples para ficar mais rápido. E vou clicar aqui, vamos ver o que vai dar. Olha aí, mostrando aleatoriamente, né, ele já criou uma imagem seguindo aqui próximo, né, do padrão da personagem, mas já teve mais liberdade para trabalhar porque eu tirei o seed original, tá? Ele já começou a criar imagens aleatoriamente aqui, tá? Mas seguindo os padrões aqui que foi solicitado na inteligência artificial, beleza? Então agora você acompanha aí que o próximo vídeo nós vamos dar mais dicas interessantes aqui de como ganhar tempo na geração dos seus prompts, tá? Como você ter recursos mais facilitados aqui na geração de prompts, tá bom? Então acompanha aí e vamos nessa. Um grande abraço e até a próxima. Valeu!